Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Descarga Investimentos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais os fundos imobiliários que ficaram na minha carteira depois que eu realizei algumas vendas e eu gravei um vídeo aqui no canal mostrando por que eu iria realizar algumas vendas de alguns fundos imobiliários por conta de um investimento que eu iria fazer aqui na minha residência, que era de energia solar, pois eu pagava R$ 400 de energia solar, então resolvi vender alguns fundos imobiliários, mas não irei desistir de investir, então eu acabei vendendo alguns fundos imobiliários e optei por vender alguns e optei por não vender alguns fundos imobiliários que eu gosto muito e que pretendo aumentar os meus aportes e pretendo aumentar a minha posição em alguns fundos imobiliários. Hoje, pessoal, depois que eu realizei algumas vendas de minha carteira, né? Hoje meu patrimônio está em R$ 8.843,61, tá certo? E aqui na conta da Lu Invest eu estou com R$ 1.000 para fazer alguns aportes, tá? Estou esperando ver a oportunidade de eu realizar esse aporte de R$ 1.000 e estou aguardando. Provavelmente eu irei fazer esse aporte na segunda-feira. Era para me ter feito hoje, mas eu vou aguardar um pouco, tá certo? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os fundos imobiliários que ficaram na minha carteira depois que eu realizei algumas vendas, tá certo? Pessoal, o fundo imobiliário que ficou na minha carteira foi IRDM11, tá certo? Eu tenho aqui 21 cotas desse fundo imobiliário ao preço médio de R$ 78. Eu gosto muito desse fundo, é um fundo de papel que nós iremos analisar esse fundo, tá certo? Então, analisando aqui o fundo imobiliário, ele é um fundo de papel de recebíveis imobiliários, tá bom? Então, o fundo, o RDM11, ele tem entregado um dividend yield de 12,59 nos últimos 12 meses, tá certo? E está aqui com a desvalorização de 12%, a mais de 12% de desvalorização. Talvez para alguns seja uma oportunidade e para outros não é oportunidade. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é nenhuma recomendação de venda e nem de compra, tá bom? Essa é uma estratégia minha, eu gosto do fundo, tá certo? E pretendo aumentar a minha posição nesse fundo imobiliário, tá bom? Então, o valor patrimonial do fundo está em R$ 87 e o seu PVP está em 0,91, ou seja, o preço da cota está barato, dá para comprar esse fundo porque o valor patrimonial está baixo, tá certo? Então dá para comprar, tá bom? E o último rendimento desse fundo, ele pagou por cota 0,77 centavos no dia 18/12, tá bom? E o próximo rendimento será no dia 17, irá pagar um pouco abaixo, tá bom? Irá pagar 70 centavos, então esse é um fundo que eu gosto, tá bom, pessoal? E eu tenho aqui 21 cotas desse fundo, tá certo? E o outro fundo imobiliário que eu tenho em carteira é o MXRF11. Eu tenho esse fundo em carteira, eu não vendi esse fundo, gosto do fundo, ele é um dos maiores fundos da bolsa, se não o maior, né? Então eu tenho aqui 151 cotas desse fundo, tá certo? É um fundo que eu gosto muito, eu não fiz mais aportes nesse fundo, né? Porque o seu PVP estava um pouco acima de 1, tá certo? Então, verificando aqui esse fundo imobiliário, o MXRF11, MXRF11, tá bom? Então, aqui é um fundo que eu também gosto, tem entregado um dividend yield de 12,98 e está com uma valorização de 4,78,
2022, tá certo? Então, se você observar aqui, o seu valor patrimonial está em 9,86 e está com um PVP acima de 1. Então, eu não compro fundos imobiliários acima de 1 porque está caro, tá certo? Tem gente que compra acima de 1, mas logo logo ele vai voltar para o preço que ele vale, então você acaba perdendo na cota, tá certo? Então é um fundo que tem pagado aí 11 centavos, já tem alguns meses, já tem algum tempo que está pagando 11 centavos, e é um fundo que eu gosto muito, que eu tenho em carteira e não pretendo vender esse fundo imobiliário. O outro fundo é o XPLG11, é um fundo, pessoal, que eu gosto muito, eu tenho 30 cotas dele, cerca de R$ 3.300 desse fundo. Então, é um fundo que eu gosto muito. Eu tenho 30 cotas, aumentar o número de cota que eu tenho, XPLG11, eu tenho 30 cotas desse fundo e analisando aqui o valor atual da cota está em R$ 110 e tem entregado um dividend yield de 8,35. Está aqui, pessoal, com uma valorização de 15,36%, tá certo? Então, o seu valor patrimonial está em 110 e o seu PVP está em 1. Então, até em 1 dá para comprar. Eu estou pensando em aumentar a minha posição em XPLG11. Então, acredito que na segunda-feira eu irei fazer esse aporte desses R$ 1.000 que eu tenho aqui em carteira, tá bom? E ele tem entregado aqui os rendimentos de 78 centavos por cota, tá bom? O seu último pagamento foi 14/12, né? E no dia 15/1 deste mês irá pagar o mesmo 78 centavos. Então eu gosto desse fundo, é um fundo de galpões logístico, tá certo? E é um fundo que eu gosto muito dele, então eu tenho cerca de 30 cotas deste fundo. O outro fundo é um fundo de shopping que eu tenho, que eu gosto muito desse fundo, tá certo? É o XPML11. É um fundo que eu gosto muito, tá certo? Eu tenho 11 cotas desse fundo e analisando aqui esse fundo é o XPML11. XPML11, analisando aqui esse fundo, ele está com um dividend yield, tem entregado um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,65 e está aqui com uma valorização, pessoal, de 16%. Então é um fundo que eu estou com lucro, eu comprei ele bem barato, tá certo? Estou com um preço médio legal desse fundo. O seu valor patrimonial é de 111, está com o PVP de 1,03. Então está um pouco acima do seu PVP, o seu preço por cota, então está um pouco caro. E tem entregado aqui, pessoal, um rendimento de 90 centavos por cota, tá certo? Entregou no dia 22/12 esse valor de 90 centavos por cota e não anunciou ainda o seu próximo pagamento, mas logo logo ele está divulgando que a data base é de 15, provavelmente seja 15/11, tá certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje é mostrar para vocês os fundos imobiliários que ficaram na minha carteira depois da realização de algumas vendas, tá certo? Então, eu pretendo aumentar a minha posição, pretendo fazer novos aportes e chegar a um valor que eu estava, que era um valor de quase R$ 20.000 e tive que vender por conta de um investimento aqui na nossa casa, que era de energia solar. Minha esposa tem uma loja de roupa, tá certo? Então, eu pago R$ 400 de energia, então esse investimento vai ser por uma boa causa. Então, eu vou aí economizar cerca de R$ 400 por mês, que era de energia. Então, com esse valor e com os novos aportes, com a loja de minha esposa, com certeza nós iremos chegar
ao nosso objetivo, tá, pessoal? Então, rumo aos 100 mil reais. Então, se você quer acompanhar a minha carteira, se você quer acompanhar o nosso canal, o meu canal aqui, Descarga Investimento, o meu objetivo é chegar nos 100 mil reais com aportes todos os meses, tá certo? Então, que Deus abençoe, curta o vídeo, se inscreve no canal e nos ajude a divulgar para as mais pessoas, tá bom? A investir o seu dinheiro, a investir os seus recursos do seu trabalho, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês, fica com Deus, em nome de Jesus.